Se algum dia, eu espero que isso aconteça, você acreditar em Deus, lembra de uma passagem que Deus falou para pessoas apaixonadas pelas estrelas. Ele diz assim: olhai ao alto e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque dizes, ó Jacó, ou falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso foi escrito pelo profeta Isaías no 8º século a.C. Tá bom? E tem uma pergunta sincera. Eu li uma pesquisa na internet que diz que a profecia de Daniel foi mostrada para Alexandre o Grande. Isso é verdade? Temos provas arqueológicas disso? Abraços aqui do Parque Alvorada. Vim da live anterior. Viu? Quem falou aqui foi o Lucas. Lucas, eu já ouvi essa história, mas não tem nenhuma comprovação absoluta dela. Flávio Josefo fala alguma coisa nesse sentido, mas é uma descrição de Flávio Josefo. E que até o Alexandre ficou empolgado porque viu que o reino dele cresceria ali. Mas na arqueologia nós não temos nenhuma prova disso. Boa noite. Poderiam falar sobre o Marajoara 1 e como isso vai mudar nossa realidade, tanto na ciência como na fé? Você sabe o que é o Marajoara? Marajorana 1. Não é Marajoara, não. Marajorana 1. Eu não sei o que é. Não sei o que é, não. Jade, desculpe, Jade, eu não estou sabendo o que é também. Perdoe-me, nem eu, nem o Sérgio estamos sabendo, não. Então acho que não vai mudar muita coisa, não. Fala, Rodrigo Silva, fala, Sérgio Foguete, @Sérgio Foguete, esse é o seu mesmo, não é do outro, não, né? Não, não é o meu, não. Mas... Então você está mandando pro Sérgio errado, viu? Tudo bem. Sou fã do trabalho de vocês. Qual a opinião de vocês sobre a teoria do boundary do Hawking? Teoria do boundary? Do boundary do Hawking, do Stephen Hawking. Eu conheço pouco da teoria dele. Não sei que teoria que é. Não sei se você está falando da teoria dele da evaporação de buracos negros, que é a radiação Hawking, entendeu? Uhum. Cara, é uma teoria, a tese de doutorado do Stephen Hawking é propondo que os buracos negros, por flutuação quântica, eles vão, aos poucos, perdendo matéria. Ou seja, eles vão evaporando. E pode ser que um buraco negro deixe de existir. Só que isso é só uma teoria. Um negócio muito importante o pessoal entender na física, você precisa ter a parte teórica bem definida, que é a matemática, a física. Não pode, por exemplo, não, eu atravessei a tela desse computador. Isso não existe fisicamente, porque eu bato aqui. Então tem que estar a física e a matemática bonitinho. Isso a gente chama da teoria. E depois tem que ter a parte experimental. A parte experimental tem que estar de acordo com a teoria. Então, a radiação Hawking, ela teoricamente está lá bonita, é a tese de doutorado dele. Mas ela não foi provada ainda. Não foi provada experimentalmente. Só tem um setor da física que aconteceu o inverso, que é a física quântica. A física quântica, primeiro nós observamos acontecer um fenômeno e depois eles foram atrás de uma teoria para explicar. Mas normalmente o que você tem que fazer é isso, você desenvolve teoricamente e depois você bola um experimento para explicar aquilo. Enquanto não tiver essas duas coisas, tanto que o prêmio Nobel hoje de física ele é dado para os dois grupos. Matemático e... Para o grupo teórico e para o grupo experimental. No caso do Einstein, então, até Sobral... O Einstein não ganhou o prêmio Nobel por causa da relatividade. O Einstein ganhou o prêmio Nobel por conta de um negócio chamado efeito fotoelétrico, que você ele deu depois usa... para a esposa lá e tudo, né? Que você usa todo dia. Todo dia. Todo dia. Sabe aonde? Na porta do elevador. Sabe quando você põe a mão na porta do elevador para ela voltar? Aquilo ali você está usando o efeito fotoelétrico desenvolvido pelo Einstein, ganhou o prêmio Nobel. Você usa um prêmio Nobel todo dia. Não foi pela teoria da relatividade. Não foi. Ele nunca ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Dizem que é um grande... Também quem diz que uma vez perguntaram para o Lemaitre assim, dizem que há apenas duas pessoas, fora o Einstein, que conseguem entender a teoria dele. Aí o Lemaitre falou assim, quem que é o segundo? Exato. Só sei de mim. Rodrigo aqui. Rodrigo, fala sobre Orion. É uma dúvida sincera. O Rambler Guzmão. Ô Rambler, eu teria que ter muito mais tempo aqui, o Sérgio também. O que eu posso falar sobre Orion
É interessante que Órion, ele, em todo o passado, ele é colocado sempre como símbolo de uma figura salvadora que destrói um boi celestial, a constelação do O Taurus. Órion é o caçador, O que a gente caçador chama, né? que destrói. É o caçador. Nos egípcios era o Osíris, depois virou o Isso aí. caçador, o Orion. Uma das estrelas dele tem um nome curioso, é um nome que vem do hebraico via o árabe, que é Betelgeuse. E tem outros, Rigel também. Exatamente, Rigel, exatamente. Né? Que deve Rigel. ser do... E, sim, mas a Betelgeuse ela é interessante porque significa portal de Deus. Betel, início do portal de Deus. E alguns falam de uma coisa muito interessante sobre uma luminosidade que vem de Órion, mas eu estudei isso há tanto tempo e parei e me desatualizei, eu não teria nem Órion tem várias coisas legais, né? Tem as Três Marias, que é o cinturão do caçador. Tem a nebulosa de Órion, que é a espada do caçador, né? Só tem um problema, tá? Aqui no Brasil... A gente vê de cabeça para baixo, isso que eu ia falar. No hemisfério sul, a gente vê ela de cabeça para baixo, porque isso é uma coisa triste, né? Porque todas as constelações, as 88 constelações do céu, elas foram definidas no hemisfério norte, principalmente pelos europeus, mas vindo da tradição do Oriente Médio. Então, quando você olha aqui, tá tudo de cabeça para baixo. Tudo. Tá aí. Como é que o terraplanista fala? Porque se a Terra for plana, o Órion deveria estar do mesmo... Exatamente. Eles falam que primeiro, para eles não existe isso aí, né? É verdade. Porque isso aí tá fora do domo. Então não pode. Tá tudo bem. Deixa pra lá. Mas uma outra hora eu posso falar mais sobre Órion, tá bom? Que mais aqui? Não, Nero reencarnou... Alguém colocou aqui, Rodrigo A. Santos. O Rodrigo está falando aqui. Não, Nero reencarnou como João Paulo II. Eita! O mesmo Deus que proibia consulta aos médiuns é o mesmo que mandava matar mulheres e crianças e ovelhas. Rodrigo, calma, calma. Lembra que eu falei, acho que foi aqui ou foi na Ciência Sem Fim, que eu falei até daquela pedra lá da Meremptah, que tem hipérbole. Israel, matei sua criança, sua prole não mais existe. Então quando a Bíblia fala, vai lá e mata mulher de peito, aquilo é uma hipérbole. Tá bom? Que a gente tem isso também no Código de Mecha, que é aquele que está ali também, tem essas hipérboles. Então tem que olhar a Bíblia dentro do seu contexto, senão a gente pode interpretar de ponta cabeça aí o texto bíblico, tá bem? Tanto é que, por exemplo, a Bíblia fala que Deus mandou matar as mulheres e crianças amalequitas. E um capítulo depois estavam os amalequitas atacando de novo os judeus. Se eles mataram todas as crianças, mulheres e todos os amalequitas, não sobrou ninguém, como é que estavam? Então não confundamos hipérbole com descrição literal. E nem mentira. Isso aí você ensina tudo no seu curso. Sim, lá da... Exatamente, no Bíblia Comentada. Eu até sugiro você, Rodrigo, faça o Bíblia Comentada comigo, não é para entrar para o meu bolso, não. Lembra que Bíblia Comentada, em primeiro lugar, eu até vou mudar, porque no início eu ficava com muito medo assim, porque você pode vender um curso de astronomia. Não tem problema, beleza. Mas um curso de Bíblia, o cara está vendendo Bíblia, virou mercantilista da fé, mais esses oportunistas e tudo mais. Não é nada disso. Aí eu ficava assim, gente, vamos ajudar a construir um museu, vamos ajudar a construir um museu. Os próprios alunos do Bíblia Comentada me corrigiram, Rodrigo, o museu é muito legal, mas está sendo tão bom para a gente o conteúdo que a gente está com medo que a hora que o museu ficar pronto, você não vai mais ter o Bíblia Comentada. Curso, né? Então hoje primeira coisa, o Bíblia Comentada vai ajudar você a conhecer mais a Bíblia com mais detalhes arqueológicos, historiográficos, da língua básica. Eu trago outros acadêmicos para falar comigo e a plataforma está aumentando cada vez mais. Tem mais coisas surgindo aqui, eu não vou dar spoiler agora, senão a Laura me bate, mas tem coisa muito legal chegando aí, tá bom? E além disso, além de se beneficiar com esse conhecimento bíblico correto, um conhecimento que até o Sérgio respeita, veja, o Sérgio não é um religioso, se ele está aqui é porque ele tem um respeito pelo meu trabalho. Claro. Acho que o melhor endosso do que eu sou sério com o que eu falo é o próprio Sérgio estar aqui. Segundo, você ajudará a manutenção do MAB, que não é fácil manter um museu desse, é muito caro, você não faz ideia. Só alguns data loggers que a gente teve que comprar aqui para fazer a medição da temperatura ambiente, quanto que foi? 30 mil reais. E foi a nossa museóloga que acabou de me dar uma informação. Então, quer dizer, tudo é muito caro. 30 mil reais só para ter uns bregatinhos. Aqui, esse negocinho que está aqui dentro, para medir a temperatura aqui dentro. Para manter, né? Então, você vai ajudar a manter o MAB, as pesquisas do MAB, de escavação. E, além disso, você também, a partir de agora, vai ajudar também no braço social do MAB, que é ajudar através de bolsas de estudo, pessoas em situação... Lembra que o Rio Grande do Sul, a gente mandou lá quase 500 mil reais, uns 400 mil reais, a gente mandou para o Rio Grande do Sul daqui do museu. Tá bom? Vamos aqui mais duas perguntas para a gente já finalizar. Olá, Rodrigo e Sérgio. Queria perguntar para o Sérgio, o que acontecerá se o Sol literalmente parasse, como está no livro de Josué? Eu vou falar para você o que é o negócio. Josué tem uma parte lá que o Josué fala assim, o Sol detente no vale. Né? Quando ele tava, aí o sol demorou a se pôr para eles batalharem lá.
Aí alguns entendem que o Sol realmente parou no céu desde a ótica e tudo, então para parar a Terra teria que parar de girar, aquela coisa toda. Só que, astronomicamente falando, seria uma coisa muito estranha se isso acontecesse, né? Então, eu já tinha ouvido falar, aí você me corrigiu aqui quando eu falei, né, que eu já tinha ouvido falar que esse lance do Sol parar, o pessoal interpreta como se fosse um eclipse, entendeu? Que o Sol parou e tal por um tempo para o pessoal continuar guerreando. E eu já cheguei a ler em algum lugar então que isso era um eclipse. eu te respondi errado. Eu pensei que quando você estava falando assim, alguns confundem o eclipse com o Sol parar, e que ali seria uma questão de que tem um professor, Daniel Weisstum, que ele acredita que pode ser um fenômeno astronômico de um eclipse que dá a entender que o Sol realmente parou. Exatamente. Desculpe, eu vou corrigir a minha correção. Tá. Mas é que falou de uma maneira genérica, seria isso aqui. Então seria isso. Mas já tem estudos sobre isso na astronomia. Depois procura, viu? Só para ver que é o artigo do professor Daniel Weisstum. Se você procurar Daniel Weisstum, o artigo não está em português, mas você pode ler um artigo acadêmico. Mas, de qualquer maneira, só para saber assim, se isso fosse literal, se a Terra parasse. Se a Terra parasse, pessoal... O que aconteceria? A gente ia sair... Eu acho que essa é a pergunta dele. A gente ia sair voando imediatamente, porque a Terra está girando muito rápido, né? Assim, é muito rápido ou muito devagar? Aí, os terraplanistas falam que a Terra gira muito rápido, entendeu? Você acha que a Terra gira muito rápido? Ela demora 24 horas para dar uma volta em torno do seu eixo. E aí? Isso é rápido ou devagar? Depende, cara. Depende do que você está com relação a quê. Porque um lance que tem, negócio de velocidade, a velocidade sempre é relativa. Entendeu? Nós estamos parados ou estamos em movimento? Estamos em movimento. Depende. Eu, com relação a você, eu estou parado. A perspectiva é que estou parado. Porque é uma coisa muito interessante para o pessoal entender. Isso aqui é fundamental. Nós não sentimos a velocidade. Nós sentimos a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade. É verdade. Se eu colocar você num carro a 100 km por hora, e tiver uma montanha lá, a montanha está parada. E você andar no carro a 100 km por hora, você não vai sentir. Agora, se eu colocar você num carro a 100 km por hora e de repente pisar no freio, você vai sentir a variação da aceleração. Então é isso que a gente sente. A Terra, ela gira, a velocidade dela é constante, então a gente não... Porque muita gente fala assim, eu estou aqui, eu não estou sentindo a Terra girar. Você não vai sentir. Agora, se ela parar, na hora, o que ia acontecer? Montanhas, ia ser uma catástrofe geológica tão grande. Como se fosse um carro freando. Exatamente. Como se fosse um carro freando. Toda a inércia ia... Toda a inércia, você ia sair voando a uns, 2.000 km por hora, uma coisa assim. Um acidente geológico catastrófico no planeta, entendeu? Então, a gente ia perceber na hora que a Terra parou. Pensou? Mas às vezes assim, nem precisa da Terra parar, não. Vem uma mãe com um chinelo na mão, a gente sai tudo voando também. Sai voando. Aí a gente pega a velocidade da luz, ó. Então aí, quem fez essa pergunta aqui só tá LC, viu? Por isso que eu não coloquei o nome aqui. Obrigado aqui. O LC mandou inclusive um superchat aqui também, ó, gente. Esse pessoal, tudo que eu tô lendo aqui, obrigado aqui, ó. O Lucas Vinícius aqui, mandou R$20. Eu vou perguntar a pergunta do Lucas também. Rodrigo, se Deus é onisciente, onipotente, que sabe tudo o que acontece, por que ele criou Satanás sabendo que o iria se rebelar? E para o Serjão, se Jesus aparecer na sua frente e fazer um milagre, você acreditaria? Eu vou deixar o Serjão responder primeiro, depois eu respondo. A pergunta para você é essa: se Jesus aparecesse na sua frente hoje, é o Lucas Vinícius, e fizesse um milagre? Aí lógico que eu ia acreditar, né? É igual se um ET aparecer na minha frente agora, que na hora que eu estiver saindo, baixar um ET na minha frente, eu acredito, cara. Mas aí tem um negócio muito legal com o negócio de ufologia. Eu já fiz muita observação, vigília. Mas você nunca viu nada? Eu nunca vi nada. Aí o pessoal fala assim, lógico que você não viu. Eu falei, lógico por quê? Você não acredita. Não tem fé. Eu falei, quer dizer que ele só aparece para quem tem fé. Aí fica fácil. Muito interessante, é verdade. Viu? Bom, para mim, aqui, eu acredito que o milagre já aconteceu, viu, o Lucas? Respondendo para o Sérgio aqui. Porque aquela conta matemática da probabilidade da vida, né? Da vida ser tudo, isso para mim já é um milagre. Deixa eu falar do modelo Big Bang. O modelo Big Bang é um milagre. Ele é um milagre. Eu posso até não acreditar em Deus. É um milagre sem Deus, mas é um milagre. Porque o milagre justamente é uma coisa que foge ao comum, foge ao explicável, é o extraordinário, isso que é o milagre, né? Então, milagre, para mim, o próprio Big Bang é um milagre. Mesmo que eu fosse ateu, eu acreditaria em milagre. Pelo menos um.
Faz sentido? Faz sentido. Pelo menos um. Cara, né? é o que eu falei. O pessoal fala assim, Serjão, cara, você é o cara que mais acredita em Deus. Porque é aquilo que eu falei, né? Toda vez que você explica o negócio da vida, você está provando para todo mundo. Eu falei, cara, eu não acho isso, mas... Tá Agora, Lucas, como você falou assim, se Deus é onisciente, onipotente, quer explicar a criação de Satanás. Lembra o versículo que eu li para o Sérgio aqui de Isaías? Que eu falei assim, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Como é que eu posso entender a cabeça de Deus? Por que Deus permitiu que certas coisas acontecessem? Eu não sei. Eu só sei o seguinte, quem pagou maior preço é o próprio Deus. Porque Jesus é aquele que vai manter por toda a eternidade a sequela da crucifixão. Eu tenho uma marca aqui, uma cicatriz, de uma operação que eu fiz da coluna. Na ressurreição, essa cicatriz vai desaparecer. Alguém que anda manco, na ressurreição não vai andar mais. Mas Jesus, mesmo no seu corpo glorificado, ele estará para sempre mantendo as marcas da crucifixão e ele estará para sempre num corpo humano. Então, quando perguntam por que Deus permitiu tudo isso acontecer, sendo que ele sabia, eu pergunto de volta, quem pagou o maior preço? É o próprio Deus, tá certo? Gente, muito obrigado a todos vocês aqui, eu gostei muito da participação. Sérgio, olha, foi demais aqui, um bate-papo muito bom, muito legal muito mesmo. Bom trocar você é ideia sempre com você. bem-vindo e vamos fazer outros. Tamo junto. Tá bom? Só